tarde, os senhores e as senhoras aqui presentes. Quero primeiro falar da minha felicidade em estar aqui hoje, por vários motivos. Primeiro, pelo convite ter sido feito por pessoas por quem eu tenho uma grande admiração, como julgadores, como estudiosos e como homens, né? O Pedro, os dois Marcelos, né? O Pedro foi meu... quando eu entrei logo no CARF, o Pedro já era conselheiro lá da minha turma, e eu acho que ele... aprendo muito com ele, né? O que o Vinícius, naquele primeiro livro dele, forma aí exegese, né? Ou seja, você tem que saber o conteúdo e tem que saber como. Isso é uma sensibilidade grande que o ser humano tem que ter. Também quero estender os meus cumprimentos ao professor Scaff, que me antecedeu com uma brilhante palestra sobre um tema que eu estudo e tenho uma grande paixão, né? Que é a questão do indúbio pro réu. Depois, se o senhor me permite fazer alguns comentários para acrescentar já as brilhantes palavras que foram feitas. Obrigado. E cumprimentar também a comunidade jurídica internacional aqui presente, através do Dr. German, né? Que além de brasileiro é chileno e faz esse intercâmbio perfeito. Argentino não, essa é sacanagem. Não, é um conselheiro brilhante, um grande amigo que, como ele mesmo diz, ele é ponta firme, né? E acho que o ser humano, fundamentalmente, é isso. Esse é um congresso de pessoas que não apenas estudam, mas criam o direito, julgam e aplicam ele. Então, acho que a teoria ela é estéril se ela não tem um propósito concreto que é resolver uma situação da vida. E a gente está aqui para isso. Fazendo alguns breves comentários sobre a questão do indúbio pro réu, é muito interessante a gente ver realmente a evolução histórica dele, porque ele é uma questão que permeia o mundo ocidental. Ele começa lá na Grécia, depois vai para o direito romano, através do non licet, que na primeira e segunda fase do processo romano significavam que o juiz, quando tivesse uma dúvida, não dava a sentença e renunciava à jurisdição. Dizia, não vou proferir a decisão porque eu não tenho dúvida. Já na terceira fase, o que ele fazia? Ele determinava a reabertura da instrução do processo. Então, vocês veem que a Grécia, lá no Aerópago, nós tínhamos a questão das pedras furadas e das pedras cheias, né? Quando o julgador entendia que a defesa do réu tinha razão, ele botava a pedra cheia. Quando entendia que a tese era furada, colocava a pedra furada, e se o número de pedras fosse igual, ele seria absolvido. Isso depois temos a própria Idade Média, na Santa Inquisição, com base num versículo da Bíblia que diz que Cristo vai condenar os ímpios, e que um ímpio é uma pessoa que condena alguém com qualquer grau de dúvida, a Inquisição exigia que as pessoas confessassem. Quando uma pessoa era acusada de bruxaria, e ela confessasse o seu ato, a sua morte era muito mais branda. Por quê? Porque a confissão geraria ao aplicador daquela sanção a segurança formal de que aquela pessoa reconhecia o fato pela qual era imputado. E sem falar naquelas ordalhas de fogo, ordalha de óleo, que também eram muito aplicadas à época. Depois entramos na Idade Moderna, né, e isso, principalmente no século XVIII, aí vem a questão do Código Napoleônico, que veda o non licet, né? O artigo do Código Napoleônico, ele cria, pela primeira vez, a possibilidade de uma ação improcedente. Porque até então o nosso processo admitia inícios que não levassem a lugar nenhum. Mas, a partir do Código Napoleônico, o juiz que iniciasse um processo e não proferisse uma sentença poderia ser condenado. E aí, essa questão do indúbio pro réu realmente tem uma importância muito grande. No âmbito do CARF, né, nós tivemos a última sessão em novembro, esse tema foi suscitado na nossa turma numa questão de agravamento, né, de multa. Em que termos? E aí, sem querer me estender mais nesse ponto, eu entendo que
você tem dois regimes jurídicos completamente distintos. Um que é o regime jurídico tributário, outro é o regime sancionatório. Para dar um exemplo, você tem uma retroatividade admitida para o regime sancionatório e a retroatividade não é admitida para o regime tributário, a obrigação tributária em sentido estrito. Outro lado, se você quiser aplicar critérios interpretativos para a obrigação tributária, você olha para o 108 do CTN. Para sancionatório, você olha para o 112. Isso é muito importante, porque é da interpretação que nasce a aplicação da pena. E o 112, ele fala que, em caso de dúvida, se aplica a interpretação mais favorável para quem? Para o réu. A dúvida nos órgãos julgadores singulares, o que ela é? Ela é uma questão de convicção subjetiva, mas nos órgãos coletivos, não. E esse é um ponto que eu vejo que o CARF às vezes erra. Quando você traz esse tema, os conselheiros às vezes fazem andar e dizem, mas eu não tenho dúvida. Não, mas espera aí um pouquinho. A decisão não é sua. A decisão é colegiada. E se você tem 3 convicções para um lado e 3 convicções para o outro, você tem uma dúvida. E aí, como o professor Skaftis, enfim, quem é livre docente não é por acaso, né? Nós temos que voltar para a Grécia. Ninguém inventa a roda nessa vida. Nós já estamos cansados aí de museus de grandes novidades, né? Então, rapidamente fechando esse tema, eu queria dizer que nós suscitamos esse ponto e eu suscitei que, no caso, deu empate em relação ao agravamento da multa. Houve uma discussão muito grande, né, Pedro? Ficamos mais de 3 horas julgando um caso da Petrobras. Esse processo ainda não tem um acórdão disponível, mas, no ponto, o que se entendeu foi que o dispositivo do regimento interno que determina o voto de qualidade se aplica quando se trata de obrigação tributária. Quando se trata de agravamento ou qualificação, se aplica o 112. E o 112 é uma norma para o aplicador. Se eu tenho uma antinomia aparente entre uma portaria e uma norma geral tributária, eu tenho que aplicar a norma geral tributária. Portanto, eu nem enfrentaria aquele obstáculo da súmula do CARF que diz que eu teria que arguir a inconstitucionalidade. Eu tenho regra geral e regra específica. A regra geral para todos os casos que não são a sanção. A regra específica para a sanção aplica o 112, em caso de empate, se desagrava ou se desqualifica o que está sendo aplicado. Ou seja, foi colocado, enfim, talvez uma fagulha nesse barril de pólvora e vamos ver o que vai acontecer. Voltando ao tema agora pelo qual fui convidado a falar. Desculpa, mas... eu queria, enfim, falar um pouco sobre a questão lá das multas, né? Eu falo de pé porque mania... Eu vou botar pequeno de baixo. Pequeno. Tá. Esse é o roteiro. Eu vou falar um pouco sobre multa agravada, multa qualificada, planejamento tributário, proporcionalidade, ok? Serei rápido, espero que a informação seja objetiva também. A multa agravada, seu fundamento legal, artigo 2º, aliás, o artigo 44, parágrafo 2º da Lei 9.430, determina os percentuais de multa que se refere ao inciso 1, multa de 75%, né, que é multa de ofício, serão aumentados pela metade no caso de não atendimento. Vejam, agora aqui. Não atendimento pelo sujeito passivo no prazo marcado, das seguintes hipóteses: prestar esclarecimentos, apresentar arquivos ou apresentar a documentação de que trata o artigo 38. Sob o ponto de vista lógico, é importante a gente considerar, eu acho que esse aqui, putz, não era, esse aqui, lá, putz. Então, aqui, o que acontece? Não atendimento no prazo marcado pode significar que eu tinha um prazo de 15 dias, entreguei no 25º ou que eu nunca entreguei. Porque não entregar no prazo marcado é não entregar também. É aquela noiva que fica esperando no prazo marcado o noivo chegar e o noivo nunca chega na igreja. Ou é o contrário, o noivo que espera a noiva, né? Pois bem, exatamente. Bom, então nós temos essas duas hipóteses. Nós temos uma intimação e temos um atendimento ou um não atendimento. O atendimento pode ser dentro do prazo ou pode ser fora dele.
Fora do prazo vai gerar o agravamento da multa. Agora, o não atendimento certamente gera o agravamento da multa. O que eu quero dizer? Eu não tenho dúvida que, respeitados certos pressupostos que nós vamos analisar agora, o não atendimento vai gerar o agravamento da multa. Ok? 2. O atendimento fora do prazo gera agravamento da multa ou não? Veremos em que hipóteses e em que circunstâncias. Para isso, eu tenho que considerar as seguintes questões. Prestar esclarecimento. Primeiro, prazo razoável. Levar em conta, o documento é pré-existente, qual o volume da documentação requisitada? 2, é documento de escrituração regular obrigatória ou algo específico que deve ser elaborado? Quem deve elaborar a prova da materialidade? É o contribuinte ou é a fazenda? Eu sou obrigado a produzir prova contra mim? Esse é um ponto que a gente tem que considerar. E agora eu vou explicar todos esses temas a partir de um caso. Determinado contribuinte, o doutor Pedro estava presente nessa sessão. Todos os casos que eu for falar, se os senhores tiverem alguma dúvida, os senhores podem perguntar para o doutor Pedro, que ele estava presente, que é meu colega lá de turma, e sempre quando eu faço um voto, eu olho para o doutor Pedro. Se ele faz assim, eu sigo proferindo o voto. O que acontece? O contribuinte, ele foi intimado, porque assim, a controvérsia era se um determinado pagamento de importação poderia ser decomposto em importação mais remessa de juros, ou era todo o preço de importação. O fisco entendia que no preço da importação tinha um valor de remessa de juros, e queria que o contribuinte fizesse uma decomposição do seu preço, atribuindo qual seria o valor desses juros, porque sobre esse valor teria que ter retenção de 25%. Embora a remessa a título de juros esteja sujeita a retenção de 15%, quando é para paraíso fiscal é 25%. Então, esse era o objetivo do auto de infração. O contribuinte demorou 6 meses e entregou. E a multa de 75% foi agravada. Por quê? Porque ele demorou muito para entregar esse documento. E nós estávamos julgando esse agravamento. E eu analisei e disse, olha, primeiro ponto, eu tenho dúvidas sobre a constitucionalidade dessa exigência. Porque se o ponto da controvérsia é, no meu preço tem juros ou não, e eu estou justamente dizendo que isso aqui é tudo custo aduaneiro, importação, e não tem remessa de juros embutidas, como é que você quer que eu faça a prova que vai dar para você a acusação que você quer fazer contra mim? Isso não é livro obrigatório, isso não é DPJ, isso não é diário, isso não é razão. Por que eu tenho que pegar a minha equipe interna, ficar fazendo um relatório de 800 folhas para produzir um relatório? Vejam, esse é um ponto muito importante. Uma coisa é entregar o documento, outra coisa é produzir o documento. O contribuinte, eu entendo, não pode ser obrigado a produzir um documento que não seja... Aliás, ele pode ser obrigado a entregar um documento que, por lei, ele é obrigatório, ele deve escriturar. Mas ele não pode ser compelido a produzir a prova que vai ser utilizada para ele ser autuado. Isso, no meu modo de ver, é inconstitucional a própria exigência. Mas o que foi surreal nesse caso foi que, passados 6 meses, o cara entregou. Ou seja, foi mais ou menos assim, o senhor, nós vamos enforcá-lo, mas eu quero que o senhor faça antes, né, todo esse calabouço, ponha a corda, etc, etc, etc. Se tudo estiver perfeito, o senhor vai ser enforcado. Agora, se o senhor não fizer, o senhor vai ser enforcado igual. Só que talvez 2 vezes. Se o gato tem 7 vidas, algum indivíduo pode ter 2. Então, essa é uma coisa realmente que eu, estudando a utilização das presunções e das sanções e das ordalhas pela Santa Inquisição, eu não consegui identificar nada parecido. Porque lá você tinha a ordalha de fogo, né? A pessoa que era acusada de bruxaria ou algum crime contra a Inquisição colocava, conforme a gravidade da acusação, o braço no caldeirão de fogo. E aí tinha uma pedra no fundo, ela tirava. O braço dela era enfaixado. Passados 2 dias, se não tivesse curado, significava que ela era culpada, porque Deus não quis curar aquilo em 2 dias.
pelo menos eles aplicavam a presunção. Aqui eles forçam o contribuinte a produzir a prova. E mais, eles penalizam se não fizer a prova contra si. Isso realmente beira quase, eu chamaria quase de uma coação moral, se a gente entrar no campo da tortura. Bem, a multa agravada, nós temos essas hipóteses, a apresentar os arquivos, os sistemas, que são documentos que o contribuinte está legalmente obrigado a deter e a deixar à disposição. Mesmo nessa hipótese, se ele tiver uma história bem contada e provada, pela qual não tem o documento, que não seja aquele negócio lá da polícia que pegou fogo, que roubaram. Contabilidade só pega. Como? Pega fogo na contabilidade. Só pega a contabilidade, né? O estoque está inteiro, mas a contabilidade toda pegou fogo. Né? A Kombi. Né? Bem, falando um pouco sobre a jurisprudência, né? Coloquei esse caso, que foi uma decisão nossa, é inaplicável o agravamento da multa quando não atendimento à intimação da fiscalização não inviabilizar o lançamento. Esse entendimento eu entendo que ele só é aplicável nas hipóteses de presunção. Por exemplo, depósito bancário. Você intima o contribuinte para provar que aqueles depósitos demonstrados nos seus extratos não dizem respeito a rendimentos juridicamente atribuídos a ele. Ele não faz a prova. Qual é a consequência de não fazer a prova? Aplicar a presunção. Então, ele já tem uma consequência pela não realização da prova. Obviamente, a situação dele não pode ser agravada por ele não ter apresentado os documentos. Nos casos que não há presunção legal e que a não entrega não está diretamente relacionada à obrigação tributária, o meu entendimento é outro. Bem, temos essa decisão da Câmara Superior, que diz que somente em casos comprovados em que o contribuinte busca dificultar a busca da verdade material, é que a penalização deve ocorrer. Esse me parece ser o espírito. E isso tem que estar comprovado, porque se a gente está falando de agravamento de pena, a gente está falando de uma imputação subjetiva. Embora, pelo artigo 136 do CTN, a realização de infração independe da vontade do agente, isso é verdade. Da mesma forma, a qualificação ou o agravamento exigem sempre o elemento subjetivo do agente. E aí nós temos essa proposta de enunciado de súmula do CARF, a proposta 12ª, que diz: a falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica por si só o agravamento da multa. Aí o pessoal pega isso aqui e diz: não, espera aí, então todos os agravamentos de multa a partir dessa súmula caem. Não, eu entendo que não é verdade. Por quê? Porque nesse caso, assim como no caso de depósito bancário, a não entrega e a não existência da documentação gerou o arbitramento do lucro. Então, por já ter gerado uma consequência do qual decorre o crédito tributário, que não é a apuração do lucro real, mas o lucro arbitrado, não se agravaria a multa da mesma hipótese, como ocorre nas situações de depósito bancário, tendo em vista a já ocorrência de uma, digamos assim, até hoje se discute muito a natureza jurídica do lucro arbitrado, se ele é opcional ou não, se ele é uma sanção, enfim, eu não vou entrar nesse mérito, mas podia ser uma consequência prévia na qual se considera relativamente danosa para alguns contribuintes, fora algumas espécies que a gente sabe, como as factorings, etc., que fazem isso por opção. Bem, caso da multa agravada ainda, os depósitos bancários que eu já citei. Agora vamos à multa qualificada. A multa qualificada, ela tem a previsão legal no parágrafo 1º, diz o percentual de multa de 75%, né, que trata o inciso 1, será duplicado nos casos do artigo 71, 72 e 73, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais. Que situações são essas? Primeiro, o caso de sonegação. Sonegação é igual a esconder informação. Tem que estar provado isso. Fazendo uma breve síntese, tá? Tendo em vista os 30 minutos aqui. 2, fraude, adulterar informação.
Aí vem a situação aquela, né? Uma coisa é adulterar informação, outra coisa é divergência quanto à interpretação de norma tributária. Porque se eu tenho uma relação, por exemplo, eu tenho uma folha de salários, e eu entendo que uma pessoa que vai lá arrumar os armários do meu escritório uma vez a cada 6 meses não é empregado meu. Portanto, eu não coloco ele na minha GFIP. Mas vai um fiscal lá, pega o meu razão e diz, pô, você está pagando tanto para o fulano, fulano e fulano. Eu entendo que é vínculo e você omitiu essa informação da sua GFIP. Não, eu não omiti isso. Tanto eu não omiti que eu estruturei esse pagamento em outro livro. Isso demonstra a minha boa-fé. O que nós temos aqui é uma divergência a respeito do enquadramento jurídico desse indivíduo. Se ele é empregado e tem que estar na GFIP, ou se ele é um autônomo e não tem que estar na GFIP. E isso, para mim, não é adulterar informação. Mas, falando com um amigo meu, procurador da República, esses tempos, ele me disse, Pandolfo, que tem de processo nos quais a gente verifica que há oferecimento de denúncia calcado numa mera divergência interpretativa. Você não vê uma vontade do contribuinte de esconder informação. Tanto que a comprovação do crime decorre do próprio lançamento contábil feito por ele em outro documento que não a GFIP. E hoje o Código Penal tem uma tipicidade específica para ela. Conluio. É todo o ajuste unir-se para sonegar e fraudar, tá? E aí, bem, falar um pouquinho sobre a aplicação da multa no planejamento tributário, né? Que é, digamos assim, a gente falou sobre multa, viu os casos, agora como é que isso aplica no planejamento tributário? Uma definição inicial de planejamento tributário, eu sei que ela é vazia, mas o meu tema não é planejamento tributário, não vou, né? Seria muito extenso, seria utilização de meios lícitos e legítimos para reduzir o ônus tributário. O problema é o que é um meio lícito, o que é um meio legítimo. Pesquisando a doutrina e ultrapassando um pouco a doutrina brasileira, eu achei um texto em inglês que fala sobre the bridge, eles dizem. Usam a metáfora da ponte. E nós tivemos um caso no qual a metáfora da ponte foi aplicada perfeitamente. A metáfora da ponte é a seguinte: vamos imaginar que você tem que ir de um lugar para o outro. E você utiliza uma estrutura. Primeiro, essa estrutura foi criada só para o planejamento tributário ou essa ponte, essa estrutura já existia há mais tempo? Esse é um indicador. E 2, essa ponte transporta só menos tributo ou ela transporta outras coisas? Por exemplo, nós tivemos um caso que nós analisamos e que envolvia o aumento do custo de aquisição através de corporação às avessas, e no qual ficou demonstrado claramente que a estrutura utilizada tinha uma função operacional de distribuição desproporcional de lucro. E era uma estrutura existente há mais de 10 anos. Então, primeiro, eu não posso dizer que aquilo ali é um planejamento criado exclusivamente para economizar tributo. Se foi feito pela mãe de Ná. Porque há 15 anos atrás, o cara, eu vou vender a minha empresa daqui a 15 anos e meio, então eu vou criar a estrutura societária, né? E naquela época vai estar vigente a legislação tal, que aqui no Brasil, o cara acertar a legislação, nem a mãe de Ná consegue, né? Vai estar vigente a portaria número tal, a IN número tal, que eu vou conseguir. Isso não existe, né? E o segundo ponto é a questão da finalidade, tá? Tá bom. A questão da finalidade, você tem que comprovar, e aí não é uma finalidade econômica em sentido estrito, mas pode ser uma finalidade administrativa ou operacional. Os casos que a Suzy falou lá da Gerdau realmente foram fundamentados, alguns deles do ágio interno, em fundamento operacional, né? No caso, mais societário. Bem, e aí vem a pergunta, eu posso atravessar essa ponte de carro ou devo ir nadando?
Essa é a pergunta que a gente deve fazer. O fisco, muitas vezes, entende que, embora você tenha a ponte há mais de 10 anos, embora você utilize essa durante esses 10 anos para outra finalidade, para tributo não pode. Aí você tem que pular da ponte e tem que ir nadando. É uma visão pouco inteligente e eu acho inconciliável com o princípio da eficiência. Bem, critérios para definir. E aí vem a questão do planejamento tributário e multa qualificada, que são temas que andam juntos, infelizmente. Porque como o planejamento tributário decorre geralmente de atos, né, e os atos são negócios jurídicos em sentido estrito, realizado pelas pessoas, sempre que um negócio for desconsiderado, alguém fez aquilo. Se alguém fez aquilo, eu posso falar em dolo. Se é dolo, eu posso falar em multa qualificada. Esse é o problema de uma análise lógica. É como o biquíni, mostra tudo menos o essencial. Né? A gente tem que analisar as questões essenciais e por que elas existem. O contribuinte fez a operação às claras? Sim, porque geralmente, quando a gente quer fazer alguma coisa que ninguém saiba, a gente faz escondido. 2, o contribuinte apresentou os documentos necessários à fiscalização, a época do planejamento, esse é um ponto, a época do planejamento existia consciência de que ele era ilegítimo? Ou seja, a operação casa e separa, isso é muito interessante, olha, eu fiz uma operação casa e separa há 10 anos, tá bem, na época eu olhei a jurisprudência, liguei para o doutor Pedro Anan, doutor Pedro Anan, eu estou com uma operação casa e separa. Pode? Ele olhou a jurisprudência do Conselho de Contribuintes, à época, né, doutor Pedro? Não, pode fazer, está aqui, etc. Afinal de contas, a administração pública, o CARF, é a palavra final da administração pública a respeito da visão que ela tem dos atos normativos. Se naquele momento, e vejam que a obrigação jurídica não nasce da lei, mas da lei interpretada. Por isso que quando a gente é consultado no nosso escritório, a gente não olha para a lei e para o regulamento, a gente olha para a lei, para o regulamento, para a doutrina, para a jurisprudência e para os livros do doutor Pedro Anan. E aí, gente? Desculpa, Pedro, tá? Depois eu vou te pagar royalties. Eu estou te devendo. Que são muito bons, por sinal, viu? Mas eu não ganho comissão. Bom, gente, então, espera aí, acertei. Então, gente, a gente chega à seguinte situação. Planejamento tributário, eu tenho que analisar ali à luz da retroatividade, da irretroatividade da segurança jurídica. Por quê? Quando eu analiso ele, eu tenho que ver quando foi feito o ato e qual era a jurisprudência à época. Porque não adianta olhar hoje. É mais ou menos como eu querer aplicar uma lei de hoje a um fato passado. Se a obrigação nasce da norma interpretada, e a coisa mais doida é que se isso para direito tributário não vale, que está para a qualificação de uma multa. Como é que eu posso dizer que alguém agiu dolosamente, se a época que ele praticou o ato, se ele consultasse o site do Conselho de Contribuintes, ele ia verificar que a operação era validada. Então, naquela época, ele nem pagava imposto. Hoje, ele tem que contratar advogado criminal. Eu diria que é uma diferença de 180 graus. Inadmissível. Por quê? A mudança da jurisprudência de hoje não pode servir para penalizar atos passados. E aí vem um outro ponto, dizem que o Supremo que a Constituição não admite a retroatividade. Isso é mentira. A Constituição admite, sim, a retroatividade. Ela não admite a retroatividade que atribua regimes tributários, ou, melhor dizendo, regimes jurídicos prejudiciais a quem está sendo aplicado. Se você quiser reduzir a multa, beleza. Se você quiser revogar a multa, beleza. Agora, se você quiser criar uma qualificação a um fato passado, isso nem a Santa Inquisição fazia. Então, meus caros, nós temos outra situação possível. Uma empresa fez 2 planejamentos tributários. Já estou terminando. Tá? Tem tempo? Tá bom. Tá. Então, eu vou terminar esses 2 slides e eu vou cantar uma música para vocês. Porque vai faltar slide. Bom, gente, aqui. O que acontece? Vamos imaginar
que uma empresa, tá, tenha feito um planejamento tributário em 1991. Foi para o Conselho de Contribuintes e foi chancelado. Mais adiante, ela faz outro, da mesma natureza. Em relação a essa empresa, ela é protegida pela boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva diz respeito ao contribuinte que submete, através de uma situação concreta, a sua situação à administração e obtém uma resposta. Esse contribuinte tem uma tutela do ordenamento jurídico diferente de um terceiro que ficava espiando pelo buraco da fechadura. Ou seja, esse contribuinte, se a fazenda quiser mudar o entendimento dela sobre os fatos, ela vai ter que notificar ele. Olha, em relação a esse procedimento, o nosso entendimento sempre foi esse, mas eu quero lhe dizer que eu vou mudar o meu entendimento em relação a esse ponto. O mesmo não acontece com quem não teve nenhuma situação concreta através de solução de consulta, principalmente submetida à fazenda. Em relação a esse contribuinte, nós vamos ter três hipóteses. Primeiro, ou nós tínhamos uma jurisprudência favorável ao contribuinte na época. E se isso existia, eu entendo que se aplica o artigo 100, parágrafo 3, o inciso 3 do CTN, que fala dos atos administrativos, etc., né, e que exclui a multa e a atualização monetária. Isso é um ponto interessante. A gente teve um caso lá na nossa turma, os juízes lá da Bahia, que, segundo uma lei estadual, entendia que tinha uma lei do Estado da Bahia que dizia que aqueles vencimentos deles tinham natureza indenizatória. Aí vem o fisco e diz, olha que a lei estadual para mim não vale nada. Matéria de imposto de renda é lei federal, norma geral tributária, e autuou os caras. O que acontece? O cara fica assim, não, tudo bem, mas como a fonte informava ele aquilo como rendimento isento e não tributado, ele agiu de boa-fé. Diz, bom, se agiu de boa-fé, aplica o 100, inciso 3. Mas aí o pessoal não vai tanto, eles só tiram a multa. Não, não é a multa. O CTN vai além. Né? Bem, em relação à inexistência de posicionamento, o que acontece? Nós temos uma multa de 75%, porque, nesse caso, se aplica o 112, inciso 1 do CTN, que diz que, em caso de dúvida a respeito da interpretação da norma, dúvida quanto à norma é uma das hipóteses do indúbio pro réu, que foi a palestra brindada pelo professor Scaff. No caso de indefinição a respeito da validade do planejamento tributário para fins sancionatórios, mesmo que eu considere o planejamento tributário inválido para fins tributários, para fins sancionatórios eu não posso qualificar. Ou seja, a qualificação tem que estar fundamentada numa comprovação de que o contribuinte tinha uma prévia consciência do planejamento contrário, do posicionamento contrário a respeito daquele ato. Ou seja, eu sei que não dá para compensar tributo com crédito de terceiro, peguei uma Eletrobras, peguei uma ação de um cara e fiz uma perder-compre. Está lá, ela se considera como não declarada e a multa é de 150. Por quê? Porque o contribuinte sabe que não é aceito e faz mesmo assim. Agora, quando a gente fala sobre interpretação, sobre validade, esse cenário tem que estar bem claro. Rapidamente, gente, agora, meu tempo já está... Eu fiz esse quadro, tá? Esse é um quadro que resume o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no que tange a multas, tá? Multa moratória, tá? Nós temos multas maiores do que 30%. Limite aceito, quem quiser dar uma olhadinha nesses dois precedentes. Tá? A multa de ofício, nós temos um limite refutado, que foi de 200%, e como limite aceito pelo Supremo Tribunal Federal, um limite de 80%. Ou seja, dificilmente a multa de 75% seria aceita. Aquela decisão, isso é muito importante falar, aquela decisão recente que foi divulgada, que teria sido considerada inconstitucional a multa de 25%, né? A decisão do Celso de Mello, é 25% da operação.
não é do imposto devido. Isso é muito importante. Se você fala de ICMS, considerando que eu posso ter um crédito que vai me dar um custo final de 8,5%, né? Eu tenho um crédito equivalente à metade das minhas saídas, e se eu falo de 25%, eu estou falando de uma multa de 200%. Porque 25% sobre a operação equivale a 200% do valor do imposto devido. Portanto, ela é inconstitucional, não pelo percentual, mas pela base de cálculo sobre a qual ela é aplicada. A multa qualificada, nós temos como limite refutado 500% e 25% da operação. Aqui faltou. Como limite aceito, 150%. Eu não achei nenhum dispositivo específico, mas há uma arguição de inconstitucionalidade no TRF da 4ª Região da multa de 150% que foi rejeitada, porque se entende que nos casos de dolo, realmente essa é uma multa para qualificar. Mas ela é tão gravosa, gente, que a fundamentação tem que estar boa e tem que estar perfeita. E esse é o ponto que o advogado e que o operador tem que trabalhar. Pegar o termo de verificação fiscal e dizer, onde é que está dito aqui que eu sabia e fiz? Eu tinha condições de saber e fiz. Que a jurisprudência negava e eu fiz igual. Isso tem que estar no ato, né? Enfim, para encerrar, eu deixo com vocês a frase cênica que fala um pouco sobre o planejamento tributário, né? Se alguém não sabe para que porto está velejando, nenhum vento é favorável. Ou seja, quando a gente trabalha sem segurança jurídica, não há desenvolvimento econômico. Porque a gente não sabe quais as apostas que a gente vai fazer, porque nós não temos condições de antever as consequências dos nossos atos. A segurança jurídica, o Adam Smith dizia no estudo da origem da riqueza das nações, ele tem uma frase que ele diz que para o desenvolvimento econômico de um país, é preferível você ter um certo grau de injustiça na distribuição da carga tributária do que a incerteza. A incerteza é pior do que a injustiça, um certo grau de injustiça. Bom, meus caros, eu agradeço a atenção, prometo que não vou cantar, como eu disse antes, e passo a palavra para o nosso presidente, já que o Marcelo disse que vai cantar a musiquinha lá do... Em homenagem ao argentino. Valeu, gente, um abraço.